Então, o que a gente fala? Quando nós falamos de audição, a gente fala de orelha, né? Então, a gente tem aqui uma peça, né? Sintética de uma orelha. Então, a gente tem o quê? Porção de orelha externa, né? Que vai até a membrana timpânica, então, pavilhão auditivo, conduto auditivo externo, membrana timpânica. Depois nós temos a orelha média. A orelha média é onde estão os ossículos, né? O martelo, a bigorna e o estribo. Tá? E a orelha interna, onde parte ali do estribo, né? Ela tem um labirinto, né? Então, eu tenho aqui a cóclea, tenho o aparelho vestibular, né? Os canais semicirculares. Então, é isso que a gente vai olhar. Quando nós falamos de audição, né? Então, qualquer sensação que nós temos que ter receptores. Né? Os receptores da audição, eles estão aonde? São auxiliadas. No órgão de Corte. O órgão de Corte está aonde? Orelha caramba. Na cóclea, né? E na cóclea, vocês viram que ela tem algumas divisões, tá? Que eles chamam de rampa, né? Em que rampa vai estar o órgão de Corte? Rampa média, né? Então é nessa rampa média que eu tenho este receptor que é o órgão de Corte. No órgão de Corte, os receptores propriamente ditos, eles são terminações nervosas livres, encapsuladas ou células especializadas? Células especializadas ligadas a terminações nervosas, certo? Ainda, essas rampas, vestibular, timpânica, rampa média, elas são preenchidas por quê? Por líquidos, né? Oi? Que são chamados de endolinfa e perilinfa. Qual a característica da perilinfa? Mais rica em sólidos, né? Então a perilinfa, ela se assemelha ao meio extracelular, tem uma maior quantidade de sólido, enquanto que a endolinfa vai se assemelhar ao meio intracelular e tem uma maior concentração de potássio, tá? Certo? E aí, a estimulação, né, do órgão de Corte, não só por isso, mas também tem uma certa influência na troca iônica, né, de sódio e potássio, para ser gerado um potencial. Mas a gente vai ver como que isso acontece, tá? Então, se a gente observar aqui, né, canal auditivo ou conduto auditivo externo, o pavilhão auditivo e a membrana timpânica. Então, vem até aqui. Isso daqui, uma orelha externa, tá? Há um tempo atrás se falava em ouvido, hoje se fala mais em orelha, tá? Depois, a orelha média, onde tem os ossículos. Na orelha média tem o quê? Ar, né? Então existe ar. Este ar que está na orelha média, ele tem que ter uma pressão igual à pressão atmosférica, tá? A pressão interna tem que ser igual à pressão externa para que o tímpano possa vibrar de maneira adequada. Tudo bem? Então, à medida que o tímpano vibra, esses ossículos, eles também vão vibrar. Tudo bem? Aí, o último ossículo que eu tenho aqui, né, que está mais perto da orelha interna, é o estribo. Esse estribo tem contato aqui com a janela oval. Quando ele vibra, ele faz o quê? Com aquele líquido, faz a movimentação daquele líquido, como se eu tivesse jogado uma pedra ou bater na água, assim, quando a gente dá banho
em bebê, né? Ele bate na água, forma um monte de ondinho, né? Então pensa no estribo batendo ali na janela, né? E aquele líquido está se movimentando, está criando uma onda também, certo? Para permitir o processo auditivo. A partir do momento que os receptores são estimulados, essa informação vai ser levada para o sistema nervoso central, tá? No entanto, o que a gente tem então na orelha interna? O nosso labirinto, né? Aqui, e eu tenho a cóclea, os canais semicirculares. Relacionado com a audição vai estar a cóclea. Tá? Então, o receptor, como vocês falaram, está aqui na cóclea. Relacionado com o equilíbrio, eu tenho os canais semicirculares. Tá? Então, eles estão expostos em 3 posições e aí a gente já vai falar um pouquinho deles. Tá? Então, vamos lá. Vamos observar a nossa cóclea, né? Tem um formato aqui de caracol. Vamos observar como funcionam essas rampas dentro da cóclea. Então aqui, ó, aqui o nome tá diferente, tá? É a janela oval, onde eu junto o estribo, e a janela redonda por onde sai, tá? A informação. Tá? Ele fica sobre a janela redonda, né? Mas não necessariamente em contato com ela. O que acontece aqui com o estribo, né? À medida que ele vibra, ele emite uma onda. Então, o que eu fiz aqui com a cóclea, né? O que essa imagem fez com a cóclea? Desenrolou aquele caracol, né? Para a gente observar. À medida que eu desenrolo, eu observo que a rampa vestibular, ela é contínua à rampa timpânica, certo? Tá? Então, por isso que as duas são preenchidas pela perilingue, uma é contínua a outra. Tá? E a rampa média, que está aqui dentro, que é onde tem o órgão de corte. Tá? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como que vai haver a estimulação? Olha. Então, nós temos uma outra imagem agora, um corte transversal aqui da cóclea, dá para entender? Tá? Então, pensa que a cóclea é aquele tubinho, né? Fiz um corte transversal. Tenho rampa vestibular, rampa timpânica e rampa média, onde está o órgão de corte. Aqui a rampa vestibular em contato com a janela oval, rampa timpânica em contato com a janela redonda. Tá? À medida então que o ossículo vibra, penso que tem a vibração passando. Se a gente voltar, a gente volta aqui, ó, a vibração passa, né? Forma ondas líquidas. E aqui nessa rampa média, se a gente observar, eu tenho a membrana basilar aqui, tá? A onda está passando, à medida que está passando aqui, voltando, né, na verdade, pela rampa timpânica, o que vai acontecer com a membrana basilar? Ela vai se movimentar. Tá? À medida que ela se movimenta, acima do órgão de corte, eu tenho uma membrana tectorial, que é como se fosse uma substância gelatinosa. Tá? E as células especializadas do órgão de corte são células ciliadas. Então, pensa que eu tenho uma membrana aqui, tá? A membrana aqui de baixo, ela se movimenta. Então, à medida que ela se movimenta, o que vai acontecer com essas células ciliadas? Elas aproximam da membrana tectorial e elas afastam da membrana tectorial. Aproximam e afastam. Isso daqui faz com que os cílios sejam deformados, tá? Então, vai haver deformação dos cílios. Quando esses cílios são deformados, aí sim é que eu tenho estimulação dessa célula. Tá? Tá? Aí ele percebe a frequência, a intensidade do som, tudo isso. Tudo bem? Certo? E aí é que vai ser gerado o potencial de ação, que vai seguir aí pelo nervo, né, coclear. Certo? Então é dessa forma que nós temos aí o início do processo de audição. Tá?
e nesse órgão de corte. Tá? Tudo bem, pessoal? Com relação ao órgão de corte? Oi, pois não. Qual é o nome da membrana que os cílios tocam, você falou? Aqui é membrana territorial. Ah, tá bem. Tá? E aí depois, ainda na orelha interna, uma coisinha, pessoal, uma coisinha aqui antes da gente falar de orelha. Pensa que a onda está vindo aqui pela rampa vestibular, né? Só que ela, a hora que ela chega aqui, ela tem que se dissipar. Ela não pode voltar, não pode bater e voltar, senão atrapalha a audição. Então o que acontece? À medida que ela chega na janela redonda, ela se dissipa ali na orelha média, tá? Aí volta a ser uma onda de ar, que vai sair por onde? Pela tuba auditiva, tá? Então a permeabilidade vai ser pela tuba auditiva, tá? E agora, então, com relação ao equilíbrio, né? Não mais eu falo na cóclea, mas agora eu vou falar em canais semicirculares. Então aqui a gente tem o quê? Um labirinto, né? Então eu tenho o sacro, tenho o trico, tenho as ampolas de cada canal, né? E dentro desses canais, né, em especial no sacro, no trico e na ampola, nós temos o quê? Também células que apresentam cílios, certo? Algumas apresentam estereocílios e quinocílio, tá? E tem sobre esses cílios os otólitos, tá? São micro pedrinhas que a gente tem aí. E o que acontece? Esses cílios, eles captam, nessas células, eles captam, quer seja a aceleração angular da cabeça, então o movimento da cabeça, um ângulo para frente, para trás, para direita, para esquerda, né? Vira a cabeça, tá? Assim. Então, à medida que eu movimento a cabeça nesse sentido, o que vai acontecer? Esses cílios também se movimentam, ou essa substância gelatinosa que movimenta, tá? Os otólitos ou a substância gelatinosa se movimentando vai ativar ou desativar esses cílios. E aí o sistema nervoso central reconhece qual a musculatura que tem que ser contraída, qual a musculatura que tem que ser relaxada para que eu tenha equilíbrio, tá? Então, o fato de eu colocar, por exemplo, a cabeça para cá, tá? Aqui para frente, abaixar a cabeça para frente, eu estou contraindo determinados grupos musculares, diferente se eu colocar a cabeça para trás. Então, quem auxilia no processo de controle são essas estruturas que estão aqui no labirinto. Tudo bem? Nós podemos captar a aceleração angular da cabeça, então aqui, ó, o movimento, a cabeça com um ângulo, né? Ou aceleração linear. Eu estou o quê? Me movimentando no espaço, mas a minha cabeça não tem uma alteração angular, tá? Então, andar de carro, subir e descer de elevador, eu estou também ativando essas células, de uma forma diferente, certo? Tudo bem, pessoal, com relação aos receptores, quer seja do equilíbrio ou da audição, como que eles funcionam? O professor Mário vai falar com vocês. Boa tarde. Olha, eu coloquei, confirmem aí no Clash, tem 2 materiais de apoio que eu coloquei para vocês, da semana passada e de hoje. Tá? Dei uma olhada aí. O material da semana passada e de hoje. Se quiserem ir acompanhando. Bom,
primeira parte importante, a professora Alessandra já começou a falar, é a gente conseguir separar, né, as três divisões do ouvido. Tá? Então, orelha externa, orelha média e orelha interna. E a partir daí, saber quais são as estruturas que eu tenho em cada uma dessas regiões. Tá? E aí entender algumas coisinhas que tem no roteiro. Então, como a professora Alessandra falou, então a gente tem na orelha externa a orelha e a meato acústico externo, na orelha interna, membrana timpânica e a cavidade, na orelha média, membrana timpânica e a cavidade timpânica, e na orelha interna, cóclea, os canais semicirculares, nervo coclear e o nervo vestibular, para formar o oitavo par, né, o nervo vestíbulo coclear. Entender o que a gente tem em cada uma delas. Por exemplo, lá na orelha média, a gente tem a transição da membrana timpânica e os ossículos que nós temos lá no ouvido, tá? O martelo, o estribo e a bigorna. Guardar a ordem de disposição deles. Então, da membrana timpânica lá para a janela oval, que a gente fala, é martelo, bigorna e estribo. Então, essa ordem ela é importante também. Vocês guardaram. No arquivo tem várias imagens, nós vamos mostrar essa para entender um pouquinho. Da topografia relacionada aos ossos do crânio. Então, todas as estruturas da orelha média e da orelha interna estão protegidas por quê? Pelo osso temporal, que é esse osso lateral do crânio. Né? Para ser mais específico, que tem no roteiro de vocês, que parte do osso temporal? Pela parte petrosa do osso temporal. Tudo bem? Vou mostrar uma imagem aqui, ó. Oi? Ah, tá lá fora. Olha o osso temporal aí. Tá? Então ele tem a parte escamosa, ele tem o meato acústico externo e ele tem mais internamente, está toda em vermelhinha aí a parte controsa. E é ela que vai dar proteção para as estruturas do ouvido, da orelha média, né, do ouvido médio e do ouvido interno. Tudo bem? Tá? Olha lá, sendo um pouquinho mais específico. Então, na orelha média a gente tem a membrana timpânica, os três ossinhos. Tá? Já conseguimos ver aqui muito junto desses três ossinhos, inseridos desses três ossinhos, o músculo tensor do tímpano, tá? Que é quem vai aderir à vibração da membrana timpânica e esses ossos, ele vai se contrair. Aí uma peça anatômica, então a gente consegue ver o que aqui? A orelha, o canal auditivo, aí parte média e a parte interna. Tudo bem? Tá? Um tipo de peça difícil da gente, até da gente dissecar para ter por conta do acesso. Olha uma outra. Essa está ao contrário, tá? O órgão auditivo está lá, a orelha está do outro lado. Tudo bem? E aí, olha só, da orelha interna, lá da cóclea, dos canais semicirculares, a gente vai ter os dois ramos do nervo vestíbulo coclear, que eles saem de lá e vão em direção onde? A cavidade craniana, para penetrar lá no tronco encefálico. Tudo bem? Tá? Vai ser mais específico lá na ponte. Tá? De novo aqui para a gente ver o músculo tensor do tímpano. A gente tem um outro músculo menor que é o escapédio. Tá? São os dois principais aí.
mais imagens aí para vocês darem uma estudada depois. Os ossinhos separados, tá? E coloca uma foto, mesmo separados, eles têm acidentes ósseos, né? Como é que a gente vê isso, estuda isso? A gente pega uma pinça, pega um osso, pega uma lupa e coloca, para você ver esses acidentes ósseos aí, tá? Olha uma outra disposição deles então. Então todo o osso temporal aqui, isso é uma vista superior. Fiz um corte horizontal, estou olhando por cima aqui o crânio. Tá? Então algumas imagens para vocês verem a disposição das estruturas da cóclea. Então eles estão lá dentro. A hora que passa pelo forame, entra na cavidade craniana e penetra lá na ponte região média do tronco encefálico. Né? Olha só. Então a formação do nervo vestíbulo coclear. Tudo bem? Tá? Não cheguei a comentar na outra turma, porque depois a gente vai ter um módulo de paralisia facial. Mas o nervo vestíbulo coclear, ele penetra na cavidade craniana junto com o nervo facial. Tudo bem? Então são outras imagens, só para vocês estudarem aí. E mais importante aqui, ó. Da via auditiva, tem um resuminho aí da ordem aí para vocês. E aí dentro disso, sempre com aquela ordem de localizar primeiro neurônio, segundo neurônio, que são os meus pontos de interpretação desse estímulo. Tá? Então do gânglio espiral da orelha interna, vou formar o nervo vestíbulo coclear. Entra na ponte, onde eu vou ter uma série de núcleos dentro da ponte. Né? A ponte interna, o tronco encefálico internamente é formado por núcleos de nervos cranianos, tá? Por núcleos específicos, o centro respiratório, o batimento cardíaco, e por substância branca. Cada nervo tem os seus núcleos associados aí. Não é diferente com o nervo vestíbulo coclear. Tá? Lá na ponte, depois de entrar, eu tenho um cruzamento para o corpo olivar superior. Chego em colículo inferior e pelo corpo geniculado vou até o córtex auditivo. Então, vamos ver onde essas estruturas ficam. Olha só, entro pela ponte, cruzo. Estão vendo essas 4 bolinhas aqui no mesencéfalo? São os colículos, tudo bem? Tá? Depois do cruzamento, para onde? Nos colículos inferiores. Os colículos inferiores vão subir por esses braços aqui, são os corpos geniculados. E aí termina onde? A minha via auditiva primária. Aqui no lobo temporal do telencéfalo eu tenho giro temporal superior. Então eu tenho giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. O giro temporal superior é minha área primária auditiva. Tá certo? É lá que essa informação se torna o quê? Consciente. Tudo bem? Tá? As áreas secundárias também ficam aqui no lobo temporal. Tá certo? Como a gente conversou lá em gustação, né, em olfato, as minhas áreas secundárias, quando eu vou processar o que eu estou ouvindo. Né? Então ela entra pela ponte, cruza, sobe aos colículos inferiores, os colículos inferiores pelos corpos geniculados, até os giros temporais, beleza? Tudo bem? Eu vou eu vou acender agora a luz, só para a gente entender um pouquinho da via vestibular.
Quando vocês forem olhar aí a via vestibular, perceberam que não tem uma via específica? Perceberam isso? Não é uma coisa casadinha igual a via auditiva? O que acontece é o quê? O sistema vestibular cuida do equilíbrio, tá? Ele não é um sistema único. Ele vai depender de outros sistemas. Deu para entender? Por exemplo, o visual, o somático. Então não é uma coisa só. Tudo bem isso? Tá? Então esse cuidado que eu quero que vocês tenham quando vocês forem fechar o estudo de vocês com a via vestibular. Eu sempre vou depender, o equilíbrio ele sempre depende de outros sistemas aí. Tudo bem? Vamos tentar entender aqui na prática? Vamos? Vem cá. Vamos tentar entender? Quem apoia o pé só? Isso, equilibra aí. Estou usando todos os sistemas para manter esse equilíbrio aqui. Tudo bem? Vamos ver se, vamos tirar algum para ver se muda? Fecha os olhos. Já alterou? Pode abrir. Precisa cair também. Tudo bem? Vamos ver outro? Equilíbrio, cuida bem. Agora, olha lá para o teto. Olha lá. Já alterou também? Mexe no vestibular, não alterei o posicionamento da cabeça, pessoal. Tudo bem? Tá bom, equilibra de novo, normal. Olha lá pro teto. Fecha os olhos. Tudo bem, moçada? Isso altera, tá, professor? Mas ele está em um pé só, também mais difícil. Fica assim. Fecha os olhos, olha lá para cima. Olha o centro de gravidade dele, ó. Tá vendo que está oscilando? Deu para entender o porquê? Só estou fazendo isso para vocês entenderem que o sistema vestibular não depende do quê? Do sistema só. Não é caso bonitinho, igual a gente fez a via auditiva, que vai para o polígono inferior, sobe para o corpo geniculado, vai parar lá em giro temporal. Tudo bem? Eu tenho uma série de outros fatores que influenciam. Podem influenciar aqui. Ok? Beleza, turma? Oi, turma, boa tarde. Turma, então, hoje nós vamos discutir essas alterações da audição e do equilíbrio corporal. Então, nós vamos comentar as principais patologias relacionadas com isso. Vocês vão ver na atenção primária que isso é mais comum no idoso, né? Então, é uma queixa mais frequente no idoso. Então, eu deixei essa sugestão aqui de leitura para vocês, tá?
esse era o roteiro de vocês, o pré e o morfo, descrever a patogênese da otite média, colesteatoma, autoesclerose, paraganglioma e labirintite. E depois, aqui no morfo, discutir as alterações patológicas da otite média, colesteatoma e autoesclerose. Bom, toda essa divisão aqui vocês já tiveram. E nós vamos começar, então, com a otite externa e suas principais causas. Né? Então, lembrando que a orelha externa, então, a gente tem aqui o pavilhão, né, o conduto, que vai do meato externo até a membrana timpânica. Né? Então, eu pergunto para vocês exemplos de agentes etiológicos que possam dar uma otite externa. Fala mais alto. Hã? Fungos. Mas vamos imaginar que o indivíduo ele não tem nenhuma imunodepressão, em condições normais, que ele não fica com umidade no ouvido. Quais, assim, as causas do dia a dia, as mais... que poderiam levar a uma otite externa? Então, por exemplo, uma picada de um inseto, né? Poderia. Mas a gente tem os traumas, os traumatismos, né? Os traumas da orelha. Então, objetos. E uma das coisas do dia a dia muito comum, né? Que muita gente tem o hábito, que a gente fala sempre, bate sempre na mesma tecla, é o uso do cotonete, né? Então, o cotonete, ele não deve ser usado, porque ele traumatiza a orelha externa, né? Então, eu sempre brinco que, na verdade, a gente tem um dedo mindinho que foi feito exatamente para a gente limpar a orelha, tá? E não o cotonete. O cotonete, além dele traumatizar, ele tira muito a cera. E a cera, ela funciona como um mecanismo de proteção. Em casos que a pessoa, às vezes, tem uma produção excessiva de cera, o ideal é que ela não tire com o cotonete, mas que ela vá no otorrino e faça a lavagem de tempos em tempos, certo? Então, essa é uma coisa comum. Crianças também costumam introduzir objetos na orelha, no nariz, grão de feijão, por exemplo, né? Grão de milho, essas coisas. Na praia, muitas vezes, né? Areia, principalmente quando a gente pega o jacaré, né? Aquela água que vem turbilhonada, né? Cheia de areia, muitas vezes ela entra e a areia machuca, traumatiza, né? Então aqui a gente está vendo uma lesão eczematosa, descamativa aqui na orelha externa, né? Uma otite externa. Também a gente precisa lembrar da miíase. Vocês sabem o que é miíase, né? Então são as moscas varejeiras, principalmente na população rural, que acabam depositando larvas nessa orelha externa, né? E essas larvas, então, podem causar um processo inflamatório. Então, aqui, a miíase, né? Isso a gente vê mais na população rural, né? Por causa das moscas varejeiras. Bom, então essa é a otoscopia normal, né? Então, não sei se vocês já estão fazendo otoscopia, se vocês já usam, mas essa seria a imagem normal da membrana. Ela tem uma cor rosada, ela não pode estar
muito avermelhada, porque aí é sinal de inflamação, e também ela não pode estar abaulada, né? Então aqui a gente tem um aspecto de uma otite, né? A gente vê a hiperemia por causa da vasodilatação, do processo inflamatório e o abaulamento. E esse abaulamento, em geral, indica a presença de líquido, né? Edema na orelha média. Então, quais são as suas causas? Então, por exemplo, em crianças, adultos também, mas muito comum em crianças, muitas vezes começa com uma orofaringite. Então, um quadro gripal, uma orofaringite, né? E aí, isso pode... aqui um quadro viral, por quê? Porque eu não tenho pontos purulentos, é mais uma epidemia, né? E na evolução dessa orofaringite, a criança pode começar a ter uma otite, alguns dias depois do início dessa faringite. E por quê? Isso, porque a tuba auditiva na criança, como ainda a face, a cabeça estão em desenvolvimento, né? Então essa tuba auditiva ela é mais horizontalizada, né? E sendo mais horizontalizada, essa drenagem de secreção, ela é mais difícil. Então quando você acumula secreção na orelha média, e não só na orelha média, mas um acúmulo de secreções no corpo, onde elas não têm que estar acumuladas, isso vira um meio de cultura para bactérias. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes começa com um quadro viral e depois esse meio de cultura acaba virando uma otite média bacteriana, né? E quais seriam as bactérias geralmente mais envolvidas? Quais bactérias vocês acham que poderiam estar... Vocês vão ter que dar antibiótico, né? E aí, quais seriam as bactérias, geralmente? Você esperaria mais gram-positivos, gram-negativos? Gram-positivos, né? Principalmente o estrepto, né? Os gram-negativos, como hemófilos, também, mas principalmente os gram-positivos, como streptococcus. E aqui vocês veem, então, a hiperemia e o abaulamento. Então, aqui a tuba, né, diferente do adulto, que ela é mais horizontalizada. Agora, o colesteatoma, né? Então, o que é o colesteatoma? A gente sabe que no conduto auditivo externo, o epitélio de revestimento, ele é igual ao epitélio da pele, que é o pavimentoso estratificado, né? Só que aqui na orelha quase não tem queratina. Já da orelha média para dentro, o epitélio começa a ficar mais parecido com o epitélio respiratório. Certo? O epitélio de padrão respiratório, cilíndrico, pseudoestratificado ciliar. O colesteatoma é uma metaplasia desse epitélio da orelha média, que deveria ser cilíndrico e passa a ser pavimentoso e começa a ter a produção de queratina em grande quantidade. E essa produção de queratina em grande quantidade, muitas vezes, dá um aspecto de um cisto sebáceo. Né? Não sei se vocês já viram o cisto sebáceo que dá na pele, mas fica mais ou menos a mesma coisa. E às vezes é necessário a retirada cirúrgica. Então esse é o colesteatoma. Uma outra patologia da orelha média é a otoesclerose. A otoesclerose, ela é uma doença familiar, ela tem um componente genético hereditário, onde esses indivíduos, na fase adulta, começam a ter déficit auditivo.
E por quê? Por causa de uma esclerose, uma calcificação patológica do estribo. Ele começa a ficar enrijecido e com isso o indivíduo vai tendo perda auditiva progressivamente. Ele tem que usar o aparelho auditivo e às vezes a perda é importante, às vezes ele acaba tendo que fazer uma cirurgia, que é a troca desse estribo todo calcificado de maneira anormal por uma prótese, geralmente uma prótese de platina, certo? Eu vi que dá mais em mulheres. O motivo eu não consegui encontrar, na verdade. Mas É tem um que não componente familiar, hereditário. Tem uma... só mulheres? Se você for ver, isso acontece em algumas famílias, tem um componente genético, né? E eu conheci um patologista, né, com autoesclerose, e aqui a gente tem um professor que também é portador de autoesclerose, né? Mas às vezes é difícil perceber, porque às vezes o déficit não é importante, eles acabam, muitas vezes, esse meu colega patologista, ele acabava acostumando com a leitura labial e ele demorou para precisar do aparelho auditivo e preferiu não fazer a cirurgia, tá? Muito bom. Agora a gente tem já a orelha interna. Então, quando a gente fala da orelha interna, agora começam as causas do quê? Neurosensoriais. Então, a primeira delas seriam as vestibulopatias, as doenças do labirinto. Ué, mas que labirinto é esse? Que estrutura é essa que eu chamo de labirinto? São os canais semicirculares, mais o sacro e o trículo, né? Então, a gente chama isso dessas vestibulopatias, essas labirintopatias. Tá? E a queixa principal dessa labirintopatia é a tontura. Só que a tontura, vocês precisam diferenciar se é a tontura giratória, que é característica, ou se é aquela tontura que a vista escurece. Então, geralmente, aquela tontura que a vista escurece sem girar, em geral, ela é postural, né? Quando você levanta rápido ou quando você fica em pé parado muito tempo. Já a tontura dessa vestibulopatia, ela é giratória. Quando ela é giratória, a gente fala que é uma vertigem. Muitas vezes ela vem acompanhada de náuseas, vômitos, sudorese. Bom, então nesse artigo vocês vão ver que existem alguns tipos, né, algumas causas. A primeira delas é a vertigem posicional paroxística benigna, né? Então ela comete mais mulheres adultas com idade mais avançada e geralmente relacionada a movimentos bruscos da cabeça. Então, aquela mulher, aquela dona de casa que vai pendurar roupa no varal e levanta a cabeça e aí ela tem a vertigem, né? Ou ela está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e ela vira a cabeça rapidamente, tá? Aí a gente tem a doença de Meniere. A doença de Meniere, ela também tem um componente hereditário, familiar, e ela se caracteriza por uma hipertensão da endolinfa. Existe ali um defeito no mecanismo de absorção e reabsorção da endolinfa, gerando hipertensão nessa região. Então, o indivíduo pode ter vertigens. Tem as causas metabólicas, como hiperglicemia, hipoglicemia, dislipidemia, hipo- ou hipertiroidismo. Então, imagina, você pega a atenção primária, tem os hipertensos, tem os diabéticos, às vezes eles vêm com essa queixa. E
muitas vezes acompanhada do... O que acompanha muitas vezes essa vertigem? É o que é aquele barulhinho contínuo? Isso, o zumbido, que o nome correto é o tinnitus. Tá? Então, muitas vezes a vertigem se acompanha do tinnitus. As causas medicamentosas, são muitos medicamentos que podem dar esse tipo de sintoma. Beta-bloqueadores, diuréticos, anti-inflamatórios não hormonais, antibióticos, principalmente os antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos, que são ototóxicos. Então, às vezes, você tem que mudar a medicação da hipertensão, né? Investigar que tipo de remédio que está tomando. As causas vasculares, aterosclerose. Então, a má irrigação dessas estruturas, a hipotensão ou hipertensão por si só, então, os picos hipertensivos, e a insuficiência vértebro-basilar. O que é essa insuficiência vértebro-basilar? Pode ser por placa de ateroma na artéria vertebral e basilar, ou muitas vezes o indivíduo tem um problema na coluna cervical, tipo uma discopatia, uma hérnia de disco, uma artrose, e que vai prejudicar o fluxo sanguíneo nessas artérias. Por fim, a gente tem um trauma. Então, o indivíduo que cai e bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Então, vocês sabem por que esse trauma pode dar uma labirintopatia que demora algum tempo para voltar ao normal? Isso mesmo, porque você desloca os otólitos que ficam ali naquela região do sacro trículo, né? Então, quando você desloca essas concreções de cálcio, né? Esses otólitos, o que acontece? Eles não voltam rapidamente para o lugar, eles demoram um tempo. Então, após o trauma, às vezes o indivíduo fica com uma vertigem que demora a passar. Né? Isso, então, é por conta disso. E as causas neurais? São as causas que acometem propriamente o nervo. Né? E aí a gente tem as neurites. Essas neurites podem ser por vírus influenza, o vírus herpes simples, sarampo, bactérias, por exemplo, na sífilis. Vocês sabem que a sífilis tem aumentado em frequência e a sífilis tem uma fase terciária onde a gente vai ter as vasculites e as neurites. As doenças desmielinizantes, por exemplo, esclerose múltipla, às vezes começa dessa maneira, os seus sintomas iniciais. E tumores, paragangliomas, que são tumores de gânglios nervosos. Vocês sabem que os gânglios, eles são grupos de neurônios fora do sistema nervoso central, mas que podem comprometer eventualmente um trajeto nervoso. No caso do acústico, o que eu estava vendo, o mais comum seriam os paragangliomas no seio carotídeo, pela proximidade. Vocês sabem que o seio carotídeo, ele tem aqueles baroreceptores, né? Quimioreceptores. E essas células podem virar um tumor de células neuroendócrinas que são chamados os paragangliomas. Tá? E tumores do ângulo ponto cerebelar. O acústico, ele passa ali dentro do crânio, ele passa entre a ponte e o cerebelo, numa região que chama ângulo ponto cerebelar.
Então, tumores nessa região podem comprimir o acústico, certo? Então, esse aqui é um paraganglioma, né? Ele está cortado ao meio. Essas células são células neuroendócrinas. Só de curiosidade, para fazer o diagnóstico, eu preciso fazer imunistoquímica para marcadores próprios, senão eu não consigo fazer o diagnóstico. Fica aqui só de curiosidade. Agora, os tumores desse ângulo ponto cerebelar é importante vocês saberem, né? E o que é isso? Então, na verdade, os nervos, eles têm a bainha do nervo, que reveste essa bainha, ela é rica em mielina. E quem sintetiza essa mielina são as células de Schwann, ou as células de Schwann, né? E quando você tem um tumor nessas células, você tem um schwannoma, ou um neurilemoma. Ele é um tumor benigno, mas ele pode comprimir o nervo, tá? E a gente pode, então, ter o schwannoma do acústico. Microscopicamente, essas células desse tumor, elas têm essa característica, elas são alongadas, elas fazem paliçada, dão um aspecto de pele de tigre, que a gente chama um aspecto tigroide. E esse aspecto aqui, essa paliçada, a gente chama de corpus de Verocai, né? Esse aspecto todo paliçado dessas células é um tumor benigno. Um outro tumor que dá nesse ângulo entre a ponte e o cerebelo, o ângulo ponto cerebelar, é o meningioma. O meningioma, ele é um tumor da meninge, né? Das meninges. E ele pode, nascendo na meninge, comprimir, no caso, o nervo passando nessa região. Esse tumor meningioma, as células que proliferam, elas fazem esses arranjos que são como se fossem novelos, essas estruturas concêntricas, e às vezes eu posso ter umas calcificações focais que são os corpos psamomatosos.